Pai do Senhor para todos, eu sou o pastor Ronald de Janilson, estamos de volta aqui no nosso canal. Muito bem-vindo a você que está chegando aqui pela primeira vez e assistindo esse vídeo. Espero que você goste do nosso conteúdo e fique conosco. Se inscreva aqui embaixo no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações, dá aquele like, como que você gostou, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e repasse para mais pessoas e que mais vidas sejam edificadas. O tema de hoje eu até já tratei ele aqui nesse canal há alguns anos atrás e vou trazê-lo de volta com algumas coisas novas, podemos assim dizer. E o tema é o seguinte: línguas estranhas ou dos anjos? Que línguas falamos os pentecostais? Nós pentecostais. Eu sou pastor pentecostal da Assembleia de Deus, Ministério Chama Viva aqui na cidade de Gravatá, sou presidente desse ministério. Então, é algo que eu posso falar tanto por conhecimento bíblico como por experiência própria, já que eu falo em línguas estranhas. Mas existe um grande debate na área teológica a respeito de que línguas são essas que falamos. Na verdade, existe até um debate a respeito de que se essas línguas realmente são algo de Deus para nós, porque alguns entendem que só foi para aquela época dos apóstolos de Jesus, os 12, para os discípulos daquela época, da inauguração da igreja, de Atos 2, e é claro, um pouco mais adiante na continuidade da igreja, mas que hoje não existe mais essas línguas. Então existem algumas dúvidas a respeito dessa questão, mas a principal que queremos abordar hoje é essa: línguas estranhas ou dos anjos? Que línguas são essas que nós, os pentecostais, falamos? Então, tem um texto bíblico que é muito usado, tanto por aqueles que creem que se trata de língua dos anjos, ou não, mas propriamente quem acredita que se trata de língua dos anjos, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1, que diz o seguinte: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Então, baseando-se nesse versículo bíblico, os teólogos que acreditam que as línguas que se falam hoje nas igrejas pentecostais, ou fora delas, não importa o local em si, os crentes pentecostais, para melhor se entender, esses teólogos acreditam que são línguas dos anjos. O que me fez voltar a esse assunto é que ainda hoje eu assisti o vídeo de um pastor, que eu até o considero assembleiano, que é um teólogo, tem um conhecimento muito amplo, e ele no seu vídeo defendia que as línguas que falamos são línguas dos anjos. E ele dizia que essa é a linguagem que os anjos se comunicam nos céus, entre eles. Então, as línguas que falamos, segundo esse pastor, que eu não vou citar o nome, questão de ética, a língua que nós falamos são língua dos anjos. A minha visão é contrária à desse pastor. Eu não acredito que nós falamos em línguas dos anjos. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, 1 Coríntios 13 e 1, ou a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1, Paulo diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Por que ainda que eu falasse as línguas dos homens? As línguas, está no plural. Paulo não falava todas as línguas dos homens ou uma quantidade absurda a ponto de ser um poliglota, podemos assim dizer.
muito menos falava a língua dos anjos. Ele não está dizendo aqui que falava a língua dos anjos, em momento nenhum. Quando Paulo, escrevendo até na carta aos Coríntios, né, ainda na primeira carta, quando ele fala para a igreja que ele era o que mais falava em línguas estranhas entre eles, jamais ele fala que era a língua dos anjos que ele falava, nem que a igreja falava. Não existe um texto bíblico que afirme que as línguas estranhas que Paulo falava, ou que a igreja primitiva falava, ou que nós falamos hoje, seja a língua dos anjos. Não há um texto. Então o único texto que eles pegam é esse aqui. Quando Paulo diz, ainda que eu falasse. Então ele não está dizendo que falava. Nem as línguas dos homens, várias línguas, sendo ele um poliglota, ele não era. E dos anjos. Ele também não falava a língua dos anjos. E não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. Então o texto em si vai falar de amor. O assunto aqui do capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios não são dons espirituais. Esse assunto é o do capítulo 12, do capítulo anterior, onde ele fala sobre a diversidade dos dons e retrata os 9 dons espirituais. Aqui o assunto é o amor. Só que ele pega um gancho do que ele já vinha falando, e como ele falou de línguas, né, lá atrás, do dom de variedade de línguas, ele agora vai falar da língua dos homens e dos anjos, caso ele falasse essas línguas. Ele não está dizendo que falava. Então, não existe, volto a dizer, um texto bíblico que comprove que se falou ou se fala a língua dos anjos entre os crentes pentecostais, né? Então, que língua os discípulos falaram no dia de Pentecostes? Qual foi a língua? Ou as línguas que os discípulos, que os apóstolos falaram no dia de Pentecostes? A gente vai para Atos capítulo 2, que é um texto que nós pentecostais usamos bastante, porém os tradicionais também usam para nos rebater, para dizer que hoje em dia não existe mais essas línguas daqui, e que essas línguas do capítulo 2 de Atos eram línguas de outras nações, de outros países, e que é que falamos hoje não tem nada a ver com o texto bíblico. E se nós analisarmos esse capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós realmente vamos ver que as línguas que os apóstolos e discípulos falaram ali, né, os 120 crentes que ali estavam, foram línguas de outras nações. E realmente, se você ler o versículo 4, vai ver que está escrito: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aí o versículo 5 vai dizer que em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. O 6. E correndo àquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Quer dizer, as pessoas que estavam em Jerusalém, vindos de vários lugares, de várias regiões longínquas, começaram a falar entre si. Como é que pode? Eles estão falando nas nossas próprias línguas, sendo que eles não são das nossas nações, da nossa terra. Eles não sabem falar os nossos idiomas e eles estão falando. O versículo 7 diz: e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? O 8. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Aí eles vêm dizer as nações, né? Partos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, Ásia, Frígia, enfim. Então, é bem verdade que o dia que Jesus resolveu batizar os crentes com o Espírito Santo, como ele havia prometido, né, como o próprio João Batista falou: eu batizo com água, mas vem um após mim que vos batizará com o Espírito Santo com fogo, né, aí fica para outro vídeo explicar essa questão de batismo com o Espírito Santo e com fogo, que é outra briga teológica que existe. Mas João o Batista falou do batismo com o Espírito Santo. Jesus, em Atos 1, mandou que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Então Jesus fala do batismo
com o Espírito Santo como revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre 5 passos para você receber o batismo com o Espírito Santo. Você que não é batizado, eu vou deixar aqui em cima agora nos cards para você assistir. Depois desse vídeo você vai lá e assiste. Então, o que eles falaram ali realmente foram línguas de outras nações, porque Jesus resolveu batizar no dia de Pentecostes, que era uma festa, uma das festas que havia em Israel. Então todo mundo vinha de longe para Jerusalém se reunir, e o batismo veio trazendo línguas de outras nações justamente para que o evangelho fosse pregado, proclamado, porque era o início da igreja, era a igreja primitiva. Porém, depois, ao decorrer do avanço da igreja, a gente já entende que os próprios apóstolos e discípulos começaram a falar em línguas, agora não mais de outras nações que eles não conheciam. Eles também falaram em línguas estranhas no sentido de não ser compreendida por ninguém aqui na terra. E nós temos um texto bíblico que comprova isso. Nós temos. Então, as línguas que eles falaram aqui, por serem de outras nações, foi porque havia um propósito naquele momento, para que a palavra fosse ministrada para aquelas pessoas de outras regiões que falavam outras línguas diferentes. Então, o dom da variedade de línguas ainda hoje pode se manifestar dessa forma. A pessoa que já é batizada, né, ela começar a falar em uma língua de outra nação sem nunca ter estudado e falar com desenvoltura, no propósito de evangelizar alguém, de pregar para alguém, né? Isso ainda pode acontecer. Eu já presenciei alguém falando em japonês, por exemplo, sem nunca ter estudado, no momento de oração, né, em que eu estava presente. Então ainda hoje pode acontecer, mas por não haver, na maioria das vezes, essa necessidade, a igreja, nós nos reunimos, às vezes, na igreja para orar, no culto, às vezes no monte, algumas igrejas vão para o monte, nós vamos aqui na cidade. Então nós estamos falando em línguas ali, não tem ninguém de outro país para que seja pregado o evangelho para essa pessoa. Não há necessidade do Espírito, né, como a Bíblia diz em Atos 2 e 4, que todos foram cheios, conforme o Espírito concedia. Não há necessidade do Espírito conceder uma língua de outra nação, muitas das vezes, porque não tem ninguém ali para ser evangelizado naquele idioma. Então houve um propósito aqui, né? Mas quando a gente vai para 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, por exemplo, Paulo diz o seguinte: porque o que fala em língua desconhecida ou língua estranha, dependendo da tradução, não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Você vê que aqui essa língua já não é de outra nação, porque Paulo diz que fala em línguas estranhas, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Ninguém o entende. Ninguém aqui, no meu entendimento, está falando de homens na terra, ninguém entende. Está falando de anjos, os anjos também não entendem essas línguas aqui, nem os demônios. Então, ao contrário do vídeo do pastor que eu assisti hoje, ele se perdeu totalmente, até mesmo ao citar esse versículo, porque está claro aqui que só Deus entende essas línguas, ou essas línguas estranhas que falamos. Então, já calamos a boca de um grupo que acha que as línguas que vieram com o batismo com o Espírito Santo eram só de outras nações. Aí vem a questão de dizer que também não existe mais o batismo com o Espírito Santo hoje, não há necessidade, não precisa, alguns não creem, mas no próprio capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia contradiz isso, né? A Bíblia deixa claro aqui, no versículo de número 39, veja o que é que diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então a promessa do batismo com o Espírito Santo,
aqui é Pedro que está falando, ela diz respeito a vós, os que estão ali, vossos filhos não estão, e a todos os que estão longe, pessoas de outras nações, outros povos distantes, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então está se referindo até os que viriam a fazer parte da igreja depois. Então, Jesus me chamou, Jesus chamou a igreja do século XXI. Então nós falamos sim em línguas estranhas, porque essa promessa também é para nós. E ela tem se cumprido em nós. E essa língua que falamos hoje, na maioria das vezes, não é mais línguas de outros idiomas, mas essa língua aqui de 1 Coríntios 14, 2, que é uma língua que é em mistério, que não se fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, em espírito fala mistério. Então não é a língua dos anjos. Os anjos não entendem, os demônios não entendem essas línguas que nós falamos, que pode ser oração. Às vezes a gente está orando e começa a orar em línguas, Paulo falou sobre isso, que quem ora em línguas, em mistério, ora bem, mas também deve orar com seu entendimento. O apóstolo Paulo deixou claro isso. Então pode estar orando, muitas das vezes pode ser uma mensagem para a igreja. Aí Paulo vai falar em 1 Coríntios 12 a respeito do dom de interpretação de línguas. Aí tem um intérprete que Deus vai usar. Pode ser o próprio dom de profecia, que a pessoa vai profetizar para a igreja enquanto está falando de línguas, para e vai falar em português. A pessoa não está interpretando, mas é que Deus está dando a mensagem à pessoa e a pessoa fala em línguas porque está cheio do Espírito. E quem fala em língua edifica a si próprio, disse o apóstolo Paulo. E depois a pessoa fala em português a mensagem que Deus tem para a igreja, ou às vezes para uma pessoa individual. A pessoa até pode entregar a profecia sem falar em língua estranha, mas na maioria das vezes, por sermos pentecostais, estarmos cheios do Espírito, a gente fala em línguas estranhas na hora que estamos profetizando, né? Então existe uma grande confusão, mais especialmente daqueles que não são pentecostais, que nunca falaram em línguas, que não têm experiência com a questão de batismo com o Espírito Santo, de dons espirituais, porque não crê. Quem não crê não recebe. Se a pessoa não crê, se fecha o seu entendimento, a sua crença para o que tem na Bíblia, claro, que é para nós nos dias de hoje, a pessoa não vai receber. E se a pessoa não recebe, como é que pode falar do que não entende? Uma coisa é aprender porque leu, é a questão teórica. Outra coisa é você ser batizado com o Espírito Santo. Então você tem, além do conhecimento bíblico, você tem a prática. Então nós pentecostais temos muito mais propriedade, na minha visão, de falarmos sobre batismo com o Espírito Santo e dons espirituais, né? Então está claro aqui em 1 Coríntios 14, 12, que o que fala em línguas estranhas não fala a homem, senão a Deus, porque ninguém o entende, nem o Espírito fala mistério. Agora, para desvendar de uma vez por toda e desmistificar de uma vez por toda que a língua que falamos não se trata de línguas estranhas, eu vou ler aqui no penúltimo livro da Bíblia, que é o livro de Judas, que não tem capítulo, o livro de Judas só tem versículo, no versículo de número 9, que diz assim, ó: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Aqui é o arcanjo Miguel dialogando com o diabo a respeito do corpo de Moisés, e os dois falam entre si, e Miguel diz para o diabo: o Senhor te repreenda. Que línguas eles estavam falando aqui? Língua dos anjos. Ao meu ver, eles falavam língua dos anjos. Aí também no vídeo que eu vi, houve uma confusão de algumas pessoas que comentaram, né? E disseram, mas quando os anjos apareciam no Velho Testamento, eles falavam do idioma da pessoa. E aí, cadê a língua dos anjos? E o pastor se perdeu um pouco, respondendo os comentários, para explicar isso aí. Então, quando os anjos vinham no Velho Testamento, eles apareciam em forma humana, né? Como se fosse um homem. Tinha alguns que até não sabiam que era um anjo, que se tratava de um anjo. E você vê em Sodoma e Gomorra, por exemplo, Ló estava lá, quando eles chegaram, os homens da cidade queriam ter relações sexuais com eles, pensando que eram homens, né, comuns, quando na verdade eram anjos. Então, quando eles falavam com as pessoas no Velho Testamento, eles falavam no idioma daquela pessoa, para que a pessoa compreendesse. Os dons espirituais só viriam
a se manifestar na igreja, a partir da nova aliança e a partir de Atos capítulo 2. Então não tinha como eles falarem nem em língua dos anjos, porque mesmo assim eles não entenderiam, nem existiam os dons espirituais. E ainda hoje, se um anjo vier e falar na língua dos anjos, comigo ou com qualquer pessoa para quem ele apareça, a gente não vai entender, né? A gente não vai compreender, e não tem como. Eu vou falar em línguas na hora, o anjo também, mas eu falo línguas estranhas, o anjo fala a língua de anjo, língua angelical, a língua que eu falo só Deus entende, está claro em 1 Coríntios 14, 2. Então se o anjo vier falar comigo, eu tiver uma visão angelical, eu creio que ele vai falar no meu idioma, assim como fazia no Velho Testamento. Só que dificilmente vai aparecer em forma humana. As visões atuais são mais de anjos com formas corpóreas, podemos assim dizer, já mais como eles são, né? Como se acredita que eles são. Você vai ver isso já no Novo Testamento, alguns anjos que aparecem para os discípulos e tal, e a visão já é mesmo mais como que de um ser celestial e não de um corpo físico, né? Algumas vezes a gente entende ou subentende isso. Então, só para fechar, para deixar claro, as línguas estranhas que nós falamos não são língua dos anjos, né? As línguas que os discípulos falaram no dia de Pentecostes eram línguas, sim, de outras nações, por causa do propósito daquela época. As línguas não eram só para aqueles dias, não, a promessa é também para nós nos dias atuais. E também só foram línguas de outras nações só no capítulo 2, mas depois eles também falaram em línguas estranhas, que somente Deus as entende, que é a que mais falamos hoje. Então, hoje, nós falamos línguas estranhas, sim, não língua dos anjos. Se existe uma linguagem angelical, os anjos se comunicam entre eles, assim como Judas se comunicou com o diabo, ou melhor, Miguel se comunicou com o diabo, como está em Judas, versículo 9. Então, nada a ver. Na minha visão, é uma falta de conhecimento, e se aprofundar um pouco mais nessa questão de dons espirituais e de línguas estranhas, para se entender que língua dos anjos é uma coisa e línguas estranhas é outra coisa. E idiomas só podem vir a ser falado por um crente em oração ou no momento de evangelismo, se o Espírito Santo quiser lhe dar essas línguas de outras nações para evangelizar alguém. Pelo menos esse foi o propósito de Atos capítulo 2, nos seus primeiros versículos, ok? Então eu espero que você, se tinha essa dúvida a respeito de línguas estranhas, língua dos anjos, possa ter tirado, porque eu já ouvi muitos pregadores pentecostais, até renomados, homens de Deus, que têm um grande conhecimento, falar assim, fala língua dos anjos e tal, e não tem nada a ver, biblicamente não tem base para se dizer que nós falamos em língua dos anjos. Nós falamos sim em línguas estranhas, em línguas espirituais, em variedades de línguas, quando se recebe, é claro, o dom de variedade de línguas, e assim sucessivamente, ok? Então, o que falta nesses pregadores e em muita gente, muitas das vezes, é uma boa hermenêutica do texto. Que é a hermenêutica? É a doutrina da interpretação bíblica. Então, para você que quer crescer no conhecimento da palavra de Deus, que quer aprender a interpretar a Bíblia como ela é, né, usando essa matéria teológica que é fascinante, eu mesmo sou apaixonado por hermenêutica, aqui embaixo eu vou deixar na descrição o curso Qualidade Bíblica, onde você vai aprender a interpretar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Vai estar na descrição e também fixado no primeiro comentário, ok? Se você gostou do nosso canal, do nosso vídeo, eu quero te pedir pela última vez, se inscreva, deixa o like, clique no sininho para receber as notificações. Se você quer contribuir com a Assembleia de Deus Ministério Chama Viva, mandando a sua oferta, a sua semente para nós, para abençoar a obra de Deus, aqui embaixo na descrição eu vou deixar também o Pix, para que você possa estar contribuindo conosco. Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família, em nome de Jesus.